gente vai falar de algo que todo mundo diz que é muito prejudicial à saúde, mas que está muito presente no dia a dia, que é a gordura trans. Em alguns países, só para você ter uma ideia, como a Dinamarca, a Suíça, a gordura trans é proibida, viu? Além de nos fazer ganhar peso, a gordura trans traz problemas muito maiores para nós. Mas quem vai explicar tudo isso, quem vai falar sobre os perigos da gordura trans é o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo e clínico geral e já está aqui com uma mesa cheia de tranqueira. Exemplos. Posso falar tranqueira? Se comer muito não é legal. Se comer muito não é legal, mas de algumas coisas que a gente acaba, às vezes, não resistindo, né? É verdade. Eu tava lá fazendo a Conversando, maquiagem, né, Cláudia? sentindo esse cheirinho de pipoca, falei, que delícia. Isso é uma judiação, né? Mas Pipoca, um pouquinho não tem batatinha problema. frita. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gordura trans, Cláudia, como você falou, realmente ela já foi proibida na Europa há quase 2 décadas já. Aqui no Brasil chegou atrasado. A lei que exigiu que os fabricantes diminuíssem a quantidade de gordura trans dos seus produtos, né? E por quê? Porque a gordura trans talvez seja a mais perversa dentro das gorduras, né? A gordura que está presente naturalmente nos alimentos, seja até da carne vermelha, que é a gordura saturada, a gordura do azeite, que é a monoinsaturada, a gordura ômega 3 dos peixes, a gordura, quando é naturalmente presente no alimento, não te traz tantos prejuízos, tá? A mesma gordura saturada, que é da carne vermelha, do leite, dos embutidos, em pequenas proporções o corpo tolera, metaboliza sem problema nenhum. O problema da a gordura trans foi uma invenção da indústria para que os seus produtos ficassem com mais sabor, que conseguisse durar mais tempo na prateleira e que desse um pouco mais de crocância para o alimento. Então, o que é a gordura trans? É um óleo, que pode ser um óleo vegetal qualquer, onde se coloca numa câmara e se joga hidrogênio nessa gordura. Qual o objetivo disso? É fazer com que aquele óleo que é mais líquido fique numa consistência mais dura. Então, a hidrogenação dos óleos faz com que se torne uma pasta. Quando termina essa fabricação, fica uma pasta preta com cheiro horroroso. Então, a indústria vai lavando, vai sanitizando isso até para que ela fique mais clarinha. Aí chegamos numa pasta que pode ser usado em toda a indústria alimentícia. A indústria da panificação usa muito. Então, as bolachas recheadas, os bolos recheados, os pães recheados têm gordura trans. Se usa muito na indústria também dos doces. Os doces em pacotinhos têm gordura trans. Redes de fast food, de sanduíches, utilizam a gordura trans no preparo de seus alimentos. Os sorvetes cremosos têm gordura trans. Tudo que traz consistência para o alimento, ou na forma de um sorvete, por exemplo, senão ele ficaria mole, né? A indústria aproveitou isso e passou a disseminar o uso da gordura trans a partir da década de 50 de uma maneira indiscriminada, né? Em alguns países começou a haver uma preocupação porque a gordura trans, ela faz o maior estrago em termos de risco para a doença cardiovascular. Ela eleva o colesterol ruim e diminui o bom. Que nós temos aí uma proteção, porque a gente chama de bom colesterol? É um produto que eu falo que funciona como um lixeiro dos vasos sanguíneos, o bom colesterol. Qual que é o risco do colesterol? Não é entupir nossos vasos sanguíneos e a gente tem infarto, derrame. Esse entupimento é pela gordura ruim, é pelo colesterol ruim. O bom colesterol é um protetor. Quando a gordura ruim, que é o LDL, está grudando no vaso sanguíneo, o bom colesterol vai lá e fala, sai daí, volta para o fígado, vamos metabolizar, vamos reciclar. E isso é uma proteção. Tá? Então, quem tem o bom colesterol baixo, que é um protetor, e o ruim alto, é uma lástima. Isso aumenta muito o risco de doença cardiovascular. E a gordura trans é a que mais traz esse tipo de mudança. Aumenta o ruim e diminui o bom. Por isso que ela é banida em muitos países. E deveria ser mesmo, né? Sim, aqui no Brasil agora a gente começou a ter a indústria se preocupando um pouco mais. E a gente que está em casa precisa se preocupar, precisa cuidar mesmo, pegar firme ali junto com a família, porque a gente pode aprender a fazer algumas substituições, né? Eu estou olhando aqui a pipoca e a gente estava conversando agora na salinha, eu amo pipoca. Abrir mão da pipoca para mim, eu te digo que é um sacrifício, assim, se eu puder eu janto pipoca todo dia, eu acho muito gostoso. Mas a pipoca em si, se a gente fizer sem porque quando você compra a pipoca pronta, já para o micro-ondas, ela já vem com uma gordura interna, né? Dentro do saquinho já vem uma gordurinha que tem gordura trans ali no preparo. Né? E, na verdade, a pipoca para estourar só precisa do aquecimento, não precisa propriamente do óleo.
né? Então, se você fizer de forma caseira, tentando evitar, colocar só uma gotículazinha de óleo... Se for fazer né? na panela de pipoca, uma gotinha de óleo. Isso. Esse óleo, ele é nocivo, mas não Na verdade, tanto quanto mas a não gordura é trans. não tanto quanto a gordura trans. É Todo totalmente óleo diferente. que passa por aquecimento, ele se torna um óleo, uma gordura que a gente chama de rançosa. Ele perde um pouco a característica original, mas não é tão perverso como a trans. Tá. Tá. Ou então, um jeitinho que eu gosto muito de fazer pipoca é colocar naquele saco de pão, eu coloco o milho lá dentro, fecho e coloco no micro-ondas 3 minutinhos. Também dá certo, fica ótimo sem óleo. Tem também aquelas pipoqueiras que fazem explodir o milho sem óleo Isso, nenhum. Aí, exatamente. também, se você tiver dessa, também é uma opção, Entendi. né? Existe um limite de consumo, né? Que, na verdade, assim, a gordura trans não necessitaria existir em termos de alimento, porque ela as gorduras presentes nos alimentos, na carne, no leite, nos óleos, né? Elas, de certo modo, elas têm fundamento de existir, porque elas entram em eixos bioquímicos dentro do corpo, onde elas são importantes. A própria gordura saturada, também ela tem o seu espaço dentro do metabolismo humano. O nosso corpo precisa da gordura ômega 6, que está presente na gordura saturada, para que haja o desenvolvimento do cérebro. Existe um caminho que ela vai percorrer. Mas nosso corpo precisa de alguma coisinha de gordura trans? Trans não, Nada, exatamente zero. Então não precisava existir não, mesmo. Ela não precisaria existir. Ela foi uma invenção da indústria para que se torne um alimento mais atrativo, dá muito sabor ao alimento, a gordura trans, e crocância, e dura mais tempo na prateleira. E a gente só vai encontrar gordura trans nos alimentos que são industrializados. Por exemplo, salgadinho, batatinha de pacote. Qualquer salgadinho de pacote tem gordura trans? A maioria. A maioria tem. Bolachinhas recheadas, sorvetes, doces, pães com recheios, tortas. Mas se um dia eu quiser comer uma batatinha como essa, que é aquela batatinha chips... Não, se eu não quiser comer, eu não preciso comer do pacotinho. Eu posso fazer na minha casa, aquela fininha. Sim. Né? A gente sabe que tem que evitar frituras, mas de vez em quando... De vez em quando não tem problema. Okay. Até 1% das calorias que a gente ingere pode ser na forma de gordura trans. Isso daria 2 gramas em média dia. Isso equivaleria, por exemplo, a 4 bolachinhas recheadas. Tá. Já te daria Agora, um nível total do dia. Eu vi essa batata aqui e fiquei pensando, essa batata frita, essa é a congelada, aquela que vem no pacote. Ela tem gordura trans? Provavelmente ela tem, porque ela já vem embebida um pouquinho na gordura, porque elas são pré-cozidas, né? E aí esse pré-cozimento é feito com gordura trans? E coloca um pouquinho para conservar também, para que o alimento dure mais tempo na prateleira. O prazo de validade com a gordura trans do alimento é maior. Tá. Então a indústria também utiliza esse recurso, né? Para que você vai colocar um bolo dentro de um saquinho e vai colocar na prateleira. Ele tem que durar mais tempo e a gordura trans aumenta ou facilita a validade ser de mais tempo. Ok. Entendeu? Ainda vamos falar do hambúrguer, da margarina, das bolachas e até mesmo dos doces, que às vezes a gente nem acredita que tem gordura, mas tem. Às vezes tem alguns docezinhos que tem. Então a gente volta a falar sobre eles já já. E eu também quero que você participe. Você pode mandar a sua dúvida, sua pergunta através do 0 Operadora 11 2202 8432. Hoje eu estou conversando com o nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, que é um especialista nesse assunto. Eu tenho certeza que você pode ser ajudado, pode entender melhor como preparar esse cardápio e levar à mesa alimentos saudáveis para toda a sua família. Segura que eu já volto, tá bom? Legal. E eu continuo com o Dr. Roberto Navarro, que é nutrólogo, respondendo as nossas dúvidas sobre gordura trans. Eu já recebi algumas perguntas aqui, doutor Roberto, e a gente até pode falar delas, mas só que eu queria que antes você explicasse um pouquinho sobre esses outros alimentos que a gente deixou e acabou não falando deles. Entendi. Esse aqui, por exemplo, é um hambúrguer que veio de uma lanchonete dessas de fast food. Mas se eu faço um hambúrguer em casa, eu tenho nele gordura trans? Se a indústria utilizar um pouco para conservar esse hambúrguer por mais tempo, vai ter um pouquinho. A gordura hidrogenada, Mas se ela eu é fizer misturada. a carne moída, se eu fizer o tempero e preparar? Caseiro não. Existe uma quantidade insignificante de gordura trans na gordura da carne vermelha e do leite, porque os ruminantes, cabras, bois, vacas, eles também hidrogenam a gordura que eles comem no estômago. Então, existe uma hidrogenação natural em alguns ruminantes e a carne vermelha e o leite tem um pouco de gordura trans, mas tão pouco que é desprezível em termos de risco. Gordura hidrogenada é gordura trans? Isso, a gordura trans é gordura hidrogenada que às vezes as pessoas usam para fazer bolos, doces, glacê de bolo, isso é gordura trans? Isso, exatamente. Então eu posso também falar que não só os alimentos prontos, mas glacê de bolo não é para ninguém comer. Não. É um perigo, então? É um perigo. Porque a gordura trans, sabe qual é o grande problema, Cláudia? Toda a gordura que entra no nosso corpo, que vem dos alimentos, ela é metabolizada.
Ela tem destino. Os subprodutos dela dentro do corpo vão virar alguma coisa, vão virar hormônios, vão virar membrana de células. A gordura trans não tem destino, ela não tem aonde se acumular dentro do corpo, para onde ir. Então, ela se acumula mais na região do abdômen. Aumento da gordura visceral, aumento de chance de diabetes, de hipertensão, de doenças cardiovasculares. Sabe que a gente sempre fala isso aqui, e às vezes você que está do outro lado tá com essa barriguinha e fica achando que o problema é só estético. Presta muita atenção. Repete, por favor, doutor, o aumento dessa gordura visceral, que é essa barriguinha que você acha que é só estética. Não, causa um monte de estrago. Nessa gordura visceral são produzidas substâncias que podem te tornar diabético, com maior tendência à pressão alta, doenças cardiovasculares, que a gente chama de síndrome metabólica, que é a consequência final do aumento da gordura do abdômen. Não pode mais ser infarto, barriga. mais derrame. Não tem jeito. Tem que vigiar, e não é tem que se estético cuidar. não, Cláudia, concordo. Não é saúde. estético. Agora, aqui é margarina? A margarina é a primeira gordura que a indústria usou quando viu que aquele óleo hidrogenado virava uma pasta que depois de esfregada e tirada a cor preta, virava isso. Exatamente. A margarina é o próprio retrato da gordura hidrogenada. Trans. E gordura trans. Então, Exatamente. entre margarina e manteiga, eu posso fazer alguma escolha ou nenhuma das duas? Olha, eu acho que, assim, hoje a indústria, como a indústria hoje trocou esses óleos vegetais, né, hidrogenados por óleos chamados interesterificados, tecnicamente houve uma diminuição muito grande da gordura trans nos alimentos. Por porção, Cláudia, é bom que entenda isso. O que é por porção? Porque hoje tudo virou zero trans, né? Dá uma olhada lá no supermercado. Zero trans, zero trans. Zero, não é zero, é 0,0 alguma coisa. Uma quantidade tão baixa que a Anvisa permitiu o uso da palavra zero, tá? Por porção. Então, o que é porção? Margarina, 1 colher de chá é uma porção. Se você comer pote inteiro, né? Ou comer mais do que isso, você está ingerindo uma quantidade de gordura trans. Não é tão desprezível, né? Tá, mas às vezes a gente usa uma quantidade grande no bolo e tem gente que acaba com o bolo durante uma tarde, Sim, né? E aí tá comendo uma xícara de gordura trans. Exatamente. É bom que fique bem claro tudo Exatamente, isso. né? A indústria está se preocupando, a legislação no Brasil passou a existir, então houve uma diminuição. Agora, a gente também tem que fazer a nossa parte. Bolachas, né? Você falou que Sorvetes, até 4 cremosos, bolachinhas... 4 bolachas dariam 2 gramas de gordura trans. Você vê que se comer o pacote inteiro... Aqui eu conto uma ou eu conto duas? 4 dessa. 4 recheadas. Tá. Bolacha, aquelas de água e sal, também tem gordura trans. Ouça bem, tem gente que fala assim, tô de regime, eu conheço tanta gente que fala assim, tô de regime, eu falo, é mesmo, como é que é seu regime? Eu como bolacha, água e sal. A minha mãe é nutricionista, né, e ela me ensinou desde pequenininha, ela falava assim, mas bolacha de água e sal é só água e sal? Se for isso, tudo bem. Não, né, a gente sabe que não é bem assim. Não é, tem farinha e tem gordura trans. Tem gordura trans, meio pacotinho já são 4 gramas de gordura trans, meio pacotinho, tá? Mais do que o dobro da recomendação. Então, a gordura trans hoje, infelizmente, ela ainda existe, tá? Eu espero que dentro dessa próxima década a legislação fique ainda mais rigorosa, embora a indústria se reciclou, também vamos colocar como mérito da indústria. Hoje ela está usando menos gordura trans, passou a usar um óleo chamado de palma nos seus produtos, que não tem as mesmas características que a indústria necessita, que é dar crocância, sabor ao alimento, sem os riscos da gordura hidrogenada. Então, a gente não precisa ficar tão paranoico, não. Tá? Perfeito. E a gente... Dá aqui meu iPad, por favor, Caio. Tem algumas perguntas que já chegaram e eu já vou começar a fazer. A Simone Toledo, por exemplo, ela pergunta se as torradas integrais contêm gordura trans. Um beijo para você, Simone. As torradas integrais, na verdade, vou dar uma dica que eu acho que mata toda essa curiosidade, Cláudia. Se tiver, a indústria é obrigada a colocar na informação nutricional. Leia rótulo, aquela informaçãozinha nutricional, porque a gente não sabe o que a indústria está colocando no lugar da gordura do óleo hidrogenado. Se for óleo de palma, vai ser 0 trans. Não tem problema. Se não, vai estar escrito gordura trans, X gramas. Tá? É obrigado, mas não necessariamente todas vão ter. Aí depende do fabricante. Precisa olhar mesmo a embalagem. Um beijo para toda a turma de Jacareí também, viu, Simone? Deixa eu te perguntar, eu esqueci dos chicletes aqui, chiclete na verdade, bala. eu falei de doce de um modo geral, a indústria usa um pouquinho a gordura trans para dar um pouco de consistência ao alimento, mas chiclete já que não tem tanto, não, mas chocolate tem, balas de goma, pé de moleque, tudo isso tem. Tudo que é docinho empacotadinho, geralmente a indústria usa um pouquinho de gordura trans. E a gente sabe que tem que maneirar nisso tudo, porque não é só gordura trans, tem açúcar ali de monte, tem corante, tem um monte de coisa que não faz bem pra gente, né? Verdade. A pergunta da Marluce Alves de Brito, ela é de São João do Sabugui, no Rio Grande do Norte. Ela gostaria de saber se a batata frita que a gente faz naquela panela que não vai óleo,
também tem gordura trans. Não. Não? Aí não. Se ela não tiver óleo na composição, sem problema nenhum. Tem agora uma que inclusive faz só no calor, né? Essa não tem exatamente. problema. É uma tendência de todo mundo começar a usar essa panela. Pena que ainda é cara, né? É cara. Tomara que fique barata logo. É verdade. A Marilene Brandão Magalhães, ela é de Belo Horizonte. Ela pergunta quantas vezes a gente pode reutilizar o óleo das frituras. Olha, o ideal seria não reutilizar. Tá? Porque toda vez que o óleo passa por um aquecimento muito grande, ele muda a estrutura química. Todos os óleos, uma vez que você usou numa fritura, ele já não passa, ele passa a ser um óleo já com uma característica química diferente da original. Ele se rancifica, ele muda a estrutura química. Também não é interessante. Mas, em média, se reaproveitar numa fritura, eu acho que, em termos práticos, de economia, de gasto... No máximo em uma fritura. Em uma fritura. O certo seria renovar. O certo é renovar. E se você não quiser desperdiçar, você pode transformar esse óleo em sabão. Lá no meu blog tem até a receitinha para você fazer do óleo o sabão, Boa tá? dica. Foi a avó do Caio, nosso produtor, que ensinou, Muito inclusive. bem. A pergunta também da Marilene é se é melhor trocar o óleo de soja pelo óleo de girassol. Na verdade, eles têm gordura ômega 6. A gordura ômega 6 em excesso não é interessante. Eles se equivalem em termos de ômega 6. Talvez o de girassol tenha até um pouquinho mais, mas um pouco não tem problema. Eu prefiro o óleo de linhaça e o óleo de canola. Eu acho que são mais interessantes. O óleo de coco é benéfico? A pergunta é da Marise, ela é de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. O óleo de coco, ele tem gordura saturada, que é uma gordura que também aumenta o colesterol. Então, não se deve usar de maneira indiscriminada. Eu pensaria no óleo de coco, em termos de risco, como uma manteiga, como uma margarina. Então, eu acho que no máximo uma colherzinha de chá por dia. Eu acho que está dentro do limite permitido. Ok. Não use muito. A Camila Tarini, ela quer saber quanto de gordura da carne vermelha, ela diz que gosta da picanha com aquela gordurinha, ela pode comer. Olha, até 10% das calorias do plano alimentar. Vamos pegar a dieta do brasileiro, média, 2.000 calorias. 10%, 200 gramas, é o que se poderia comer em gordura saturada, que é a gordura da picanha, vai. Então, vamos transformar isso, no máximo, um bifinho por dia de 80 gramas. Ok, então Tá? é bem pouquinho. Bem pouquinho. Sem contar que ela vai comer gordura saturada em outros alimentos do dia. Esse é o problema. Se ela ficar só com a escolha da picanha, um bife de 80 gramas. Não é para comer todo dia também, Não. né? A gente pode fazer a escolha e devagarinho. Deixa pro fim de semana. Deixa pro final de semana. Vem de Buritama, São Paulo, essa pergunta é da Genovirge Alves Andrade. Ela gostaria de saber quais os alimentos que a gente deve consumir para baixar o colesterol. Óleos vegetais com gordura monoinsaturada, azeite, abacate, em quantidades baixas que são calóricos, a gordura do peixe, a ômega 3, ajuda no controle também do colesterol, então mais peixes, castanhas, nozes, amêndoas, avelãs, linhaça, acho que e a aveia que ajuda a controlar o colesterol também, é uma fibra muito bacana. Aliás, a aveia é muito bom, né? Tudo de bom. Só quem tem intolerância ao glúten que não pode, o resto Mas tá quem liberado. pode com aveia? Quanto de aveia a gente deveria comer todo dia? 2 colheres de sopa por dia, um punhado na mão. É o ideal. Uma vez ao dia, no mínimo. Vamos comer aveia e ajuda a perder um pouquinho aquela barriguinha, né? Ajuda a controlar colesterol, é tudo de bom. Tá vendo só? E coisa tão antiga. Antigamente nossas as avós faziam uma mingauzinho de aveia. É bom, viu? Tem que aprender com Dr. elas. Roberto Navarro, sempre ensinando muita coisa boa pra gente. Ele tá no site www.pedacozinha.com.br. É um site de dicas de receitas saudáveis. Pedacozinha.com.br. Entra lá, são dicas práticas, mas todas elas testadas e aprovadas, saudáveis. Exatamente. Aqui com o selo de qualidade do Dr. Roberto Navarro, tá certo? Tá certo, Obrigada. Cláudia, eu que agradeço. Muito bom Obrigado recebê-lo. a vocês, viu? Até passou minha vontade de tudo isso aqui. Só a tranqueira, cheia de gordura trans.